O nosso corpo é formado de bilhões de células mantidas juntas por pontes de elétrons. Algumas vezes, essas moléculas possuem uma junta frágil que pode partir-se, resultando em uma molécula instável, carente de um elétron. Esta molécula é conhecida como um radical livre. Alguns radicais livres ocorrem naturalmente em nosso corpo, através do nosso metabolismo. Contudo, existem muitos fatores ambientais que podem causar o excesso de radicais livres, como por exemplo, a poluição, a fumaça do cigarro, herbicidas e químicos. Outras causas são o estresse, a falta de sono e a falta de exercício. Muitos peritos acreditam que os radicais livres estão diretamente relacionados à causa de doenças como a artrite, a inflamação, a suscetibilidade ao câncer, o envelhecimento precoce e até mesmo problemas cardiovasculares. Ao procurar substituir o elétron que está ausente, estes radicais livres começam a atacar as células vizinhas. Quando as células atacadas cedem o seu elétron, elas se transformam em novos radicais livres. Isto pode ocasionar uma reação em cadeia, resultando em dano de milhões de moléculas próximas. Esta reação em cadeia é conhecida como estresse oxidante, considerado como a causa principal de muitas das doenças que atacam o nosso corpo sadio. E como nós podemos nos proteger desses radicais livres? Bem, se este processo destrutivo ocorre por causa da oxidação, então a resposta seria a antioxidação, e isto se realiza através do consumo de antioxidantes. Os antioxidantes interrompem esta reação em cadeia ao doar um de seus próprios elétrons ao radical livre. Isto é somente possível porque o antioxidante em si não se torna um novo radical livre ao doar o seu elétron, ele continua estável. Um grupo de pesquisadores criou um teste a fim de medir a capacidade que o antioxidante tem em pacificar os radicais livres em nosso organismo. Este teste é conhecido como Teste de Capacidade de Absorção de Radicais de Oxigênio, ou teste ORAC. As frutas são assim testadas e classificadas com um número que é conhecido como o número de ORAC, ou o valor de ORAC. Século XXI. Nunca se investiu tanto em saúde e beleza. Parece mesmo que o homem acordou, viu o mal que tem feito ao planeta e, em consequência, a si mesmo. Agora, quer recuperar o tempo perdido. Em tempos de forte apelo para a vaidade, descobriu-se que, antes de mais nada, deve-se cuidar da saúde. E não só pensando no próprio bem-estar, e sim no bem-estar de quem você ama, pois a felicidade de sua família depende da sua saúde. E a humanidade passa então a explorar esse universo como desbravadores e investem milhões de reais em academias ou aparelhos de ginásticas, em alimentos orgânicos integrais, light diet e ainda em suplementos alimentares, plásticas, botox, peelings, personal trainers, nutricionistas, enfim, uma série sem fim de recursos existentes para buscar de volta o que ficou devido à falta de atenção com a própria saúde. Mas enquanto pensamos no que perdemos, vamos pensar também no que ainda podemos ganhar. E sabe o que é? Qualidade de vida, de forma simples, natural e eficaz. Quer saber como? A Timol, Indústria e Comércio de Produtos Magnéticos, lançou no mercado brasileiro o Silocimol, um super magnetizador planejado e desenvolvido por uma equipe científica especializada, aprovado por médicos, terapeutas, profissionais da área e pelos próprios usuários. Ele foi criado para oferecer a magnetoterapia pela água. Os cientistas descobriram que a grande maioria dos problemas de saúde são causados pelo excesso de radicais livres, responsáveis pela oxidação celular. Os pesquisadores do Departamento Químico da Timol explicam como a água supermagnetizada atua dentro do organismo, trazendo os benefícios, através da reação química da água antes e depois de ser consumida. A água contém moléculas de H2O e íons de minerais, magnésio, cálcio, silício e outros. Magnetizando a água com o silocimol, ocorre então a ionização, promovendo a dissociação da molécula da água da seguinte forma. A hidroxina reage com os minerais, formando assim os hidróxidos de cálcio, de magnésio e outros. Formam-se então os hidróxidos alcalinos, sobram H+. A água mineral supermagnetizada contém hidróxidos alcalinos e aglomerados de H+. Os aglomerados de H+ neutralizam os radicais livres, que são átomos isolados de oxigênio,
formando água, H2O. O excesso de acidez do organismo, acompanhado da ação agressiva dos radicais livres, faz com que o organismo adoeça. O uso da água magnetizada promove uma reação química, onde os hidróxidos alcalinos reduzem a acidez no organismo, bem como um efeito diurético, eliminando assim os radicais livres. O processo de magnetização também reduz a dureza da água, tornando-a mais leve, como comprovado pelo Laboratório Falcon Bauer, instituto acreditado pelo Inmetro. Antes da magnetização, as moléculas da água apresentam-se desordenadas, sendo assim mal aproveitadas pelo organismo por ser uma água pesada. Depois da magnetização, as moléculas da água apresentam-se ordenadas, sendo melhor aproveitadas pelo organismo por ser agora uma água leve. Conclusão: sem os radicais livres e acidez no organismo, há o restabelecimento natural da saúde. Existe algo mais saudável que tomar água? Você sabia que neste momento estou ganhando qualidade de vida? Você deve então estar se perguntando: que água é essa? Essa é a água magnetizada pelo supermagnetizador Silosimol. O Silosimol é um aparelho desenvolvido com ímãs permanentes orientados em aço inoxidável, garantindo durabilidade e estabilidade na constante emissão de fluxo ionizante de elétrons direcionados, capazes de produzir trabalho magnético, energizar e orientar correções eletrônicas celulares e moleculares na magnetização da água, proporcionando benefícios na saúde por longo tempo. Os resultados obtidos com o Silosimol fazem com que a nossa empresa se orgulhe de oferecer essa oportunidade a você, pois o que importa é a sua qualidade de vida. O uso do Silosimol é simples, basta colocar o aparelho no interior do filtro de barro ou no suporte para galão de água, na própria jarra ou ainda numa versão específica para caixa d'água. E em apenas 20 minutos, sua água estará totalmente magnetizada. Silosimol, um brinde à sua saúde. Rafaela, né, Rafaela? Quantos aninhos você tem? 5 aninhos, tá? Faz 1 ano que ela sofre com esse problema, chama-se... Como que é o nome da doença, mamãe? O nome da doença dela? Bulhose. Olha só, gente, como que é o corpinho dela, tá? Nas costinhas, ó, dessas bolhas, tá? Essas bolhas assim, em todo o corpinho, tá? Olha só. Nós estamos filmando ela aqui porque nós temos a certeza, primeiramente fé em Deus, e que o Silosimol vai ajudar no tratamento dela, tá? Nós estamos fazendo essa imagem aqui com autorização da mãezinha dela. Voltando aqui com a Rafinha, é um caso que a gente estava acompanhando já, como vocês podem ver, apesar de ter bastante dias, né? Ela deve estar o quê? Com mais de 6 meses usando a água. E como vocês podem ver, é surpreendente o resultado da Rafinha. Vem cá, Rafinha, mais pertinho da titia. Olha só, todas aquelas bolhas que existiam hoje, graças a Deus, não existe mais. A mãozinha dela tá perfeita, olha aqui, ó, né? A única coisa que a gente pode notar um pouquinho é uma aqui, olha só, no pezinho dela, pouquíssima coisa. Se você puder focar bem aqui, bem pouquinho, no pezinho também, que tá infeccionado, e na mãozinha. Mas nós acreditamos que ainda vamos vir filmar a Rafinha sem problema algum. Dá uma voltinha aqui, Rafinha, as costinhas, olha aqui, ó. As costas totalmente limpa, sem nenhum problema. As perninhas também totalmente limpinha, graças a Deus.